Olá! Nesta unidade iremos abordar os principais conceitos de absorção. Assim, pretendemos que consigam descrever a importância da absorção e as principais vias de absorção. A absorção é um passo fundamental para a entrada dos xenobióticos no organismo, à exceção da via intravenosa. Na realidade, na via intravenosa não ocorre absorção. O composto fica imediatamente disponível na corrente sanguínea para poder ser distribuído no organismo. No entanto, o processo de absorção condiciona de forma determinante a biodisponibilidade do xenobiótico, ou seja, a capacidade que o xenobiótico tem de ser distribuído no organismo e exercer um determinado efeito farmacológico ou tóxico. Teremos assim que a absorção, ou quando ocorre, é que irá permitir que o xenobiótico esteja disponível na corrente sanguínea para poder exercer os seus efeitos. É por isso que este fenómeno necessita de ser estudado e bem compreendido. Há diferentes fatores que podem condicionar a absorção e que serão abordados ao longo deste tópico. Um deles é a lipofilia do composto. O outro é o pH do meio em que o composto está presente para poder ser absorvido. O conteúdo alimentar, a nível gástrico ou a nível intestinal, podem condicionar também o processo de absorção. A própria motilidade intestinal levará ou terá influência no processo de absorção. O tamanho do composto e a área de absorção são também muitas vezes determinantes para que o composto possa ser absorvido ou não. Estes são alguns dos fatores mais importantes nos processos de absorção. Os mesmos serão abordados ao longo do tópico. Se pensarmos nas principais vias de absorção, elas podem se dividir em dois grandes grupos. Um deles é o grupo entérico. Este grupo entérico corresponde à via de absorção oral. A via oral pode ocorrer ao longo de todo o trato gastrointestinal, sendo que, na realidade, a parte mais importante e mais bem adaptada para o processo de absorção é aquela que ocorre a nível do intestino delgado. Também temos as vias parentéricas. As vias parentéricas não são vias que estejam diretamente ligadas à via oral e podem ocorrer quer a nível pulmonar, uma das mais importantes na absorção de gases, como a nível da pele, na absorção, por exemplo, de solventes, muito relacionada com a toxicologia ambiental e ocupacional. Temos, no entanto, outras vias de absorção ou de exposição aos xenobióticos que são também importantes em determinadas situações. A via intravenosa, no caso de alguns fármacos, assim como a intraperitoneal e a intramuscular. São tudo injeções muito vulgares em algumas terapias com determinados fármacos. Temos a via vaginal e a via intranasal, também importantes em algumas terapias farmacológicas. A via intradérmica, a via subcutânea, são também importantes para terapias farmacológicas, assim como a via auricular, intraarticular e até a via ocular, no caso dos colírios. Obrigado pela vossa atenção.